Olá, jovem, para você que caiu aqui de paraquedas no YouTube, eu me chamo Nara. Hoje eu vim acompanhada aí do meu café. Eu sou piauiense e a gente arruma qualquer pretexto para tomar café. Seja fazendo 35, 36 graus, a gente arruma pretexto. Então hoje o café é meu companheiro aqui nessa conversa. Se você não pegou o seu, pega aí, seu achocolatado, seu Nescau, seu iogurte, qualquer coisa que seja, pega aí, senta, fica confortável, vamos bater um papo aqui. Hoje a conversa é sobre ninguém te prepara para os 20 e 30 anos. Por eu consumir muitos vídeos desse teor, vários vídeos no YouTube, da época que eu tinha 20 anos, hoje eu tô com 32, então eu já consumi esses vídeos aí, né, por volta dos meus 20 anos, já consumi esse tipo de conteúdo. Eu sempre vi muitas pessoas relatando as suas impressões e as suas opiniões, a chamada famosa crise dos 20, crise dos 30. Só que eu não vi também ninguém falando alguma coisa para poder amenizar o que fez, como foi, da forma que enfrentou. Como eu falei, eu sou consumidora, achei pertinente trazer esse tema. E também dar algumas dicas de como eu enfrentei. Eu já passei por algumas crises, principalmente nos meus 20 e poucos anos. Passei recentemente, né, com a chegada dos meus 30, mas acredito que o maior ponto alto foi ali nos 20 e poucos anos. Eu tive duas crises bem fortes. Então, quem tem crise de ansiedade, eu tenho crise de ansiedade, quem tem crise de ansiedade, isso faz com que aumente ainda mais quando você passa por uma crise dessa, impulsiona a sua crise de ansiedade também. Então, sei que outras pessoas aí do outro lado já passaram, né, e possuem crise de ansiedade, e eu me coloco no lugar dessas pessoas, de vocês, que já passaram por crise dos 20 e poucos anos, 30 e poucos anos e tem crise de ansiedade, como eu sei como é bem difícil. Percebendo, é, vendo relatos, conversando com algumas pessoas, alguns conhecidos, e vendo até mesmo relatos dentro do YouTube, eu vi que existem quatro fatores, eu posso dizer pilares, que estão interligados e que fazem com que a gente tenha esse tipo de crise. Eu sou de 94, mas pessoas mais novas do que eu chegaram na era digital. A minha de 1981 a 96 é classificado como geração milênio. Então eu acompanhei toda a transição da evolução da tecnologia, desde o orelhão até o smartphone que a gente conhece hoje. Na minha rede social na época era o Orkut, hoje a gente tem inúmeras redes sociais. Então eu acompanhei essa evolução. E tem muitas diferenças, né? Eu não estou num lugar de posição para falar de quem tem 20 e poucos anos hoje, mas eu já tive 20 anos. Quanto às fases dos pilares, eu acho que os quatro pilares que eu, como eu disse, já vi, já escutei, já presenciei, estão ligados principalmente à comparação. E aí eu já coloco em segundo lugar as redes sociais, comparação redes sociais, relacionamentos e lado financeiro. Essas top 4 para mim são ranqueadas assim como uma das principais fatores. O top 2 estão interligados porque é natural, é do ser humano e é totalmente compreensível que a gente se compare a outro. A gente sempre acha que a grama do vizinho, do conhecido, é sempre mais verde do que a nossa. E na verdade não é. A gente esquece que todo ser humano tem problema, todo ser humano tem suas adversidades, todo ser humano tem suas próprias batalhas, suas próprias lutas, e muitas vezes a gente esquece disso. A gente deixa de olhar muito pra gente para olhar para o outro. E isso está ligado diretamente às redes sociais. São apenas recortes da vida dela. O que ela quer que você veja, o que ela quer que você tenha impressão, ela quer te impressionar muitas das vezes. Então não é um recorte fidedigno. Mas as pessoas se espelham, se comparam, muitas das vezes adoecem por conta dessa comparação. E isso faz com que cause ansiedade, cause um desconforto, cause uma comparação, uma sensação de inferioridade, de não ser útil. Isso é muito complicado.
E eu falei do primeiro e do segundo tópico, né, que é a comparação nas redes sociais, mas outra coisa também, e aí vem conta a comparação não só da vida, carreira, relacionamento e financeiro. As pessoas acham que elas precisam estar prontas, completas, e eu não sei, na verdade. Quem souber aí, coloca nos comentários de onde vocês tiraram que a vida precisa estar pronta aos 30 anos. Você precisa estar financeiramente realizado na sua profissão, você precisa estar realizado no seu relacionamento, você precisa estar realizado financeiramente. A vida tem que estar pronta aos 30 anos. Eu queria entender, sério mesmo, quem foi que inventou que a vida precisa estar pronta aos 30 anos. Gente, os tempos são outros. As coisas estão mais complexas, o modo de viver ele mudou, o modo de nos relacionarmos com o outro, com a vida mudou, e isso reflete diretamente no que construímos. Se não estamos prontos ao 30, não quer dizer que não vencemos na vida, que deu tudo errado, que não tem mais o que ser feito, que acabou. Gente, parem com isso. Parem com isso. Eu vou dar um exemplo próprio. Eu tive duas grandes crises dos 20 e poucos anos. Duas grandes, eu digo porque me impactaram muito. Elas foram. Elas se prolongaram no ano que eu tive. Então, e eu já tinha crise de ansiedade, então foi bem complicado para mim. Na época eu não fazia acompanhamento, não fazia terapia. Então, elas foram bem complicadas, porque foi nos 23 anos que eu tive a minha primeira grande crise, porque eu saí da faculdade. Pra quem não sabe, eu sou formada em Direito, né? Sou bacharel em Direito. E saí eu passei a minha faculdade inteira estagiando, né? Desde o terceiro período até a conclusão, até a colação de grau. Só saí mesmo, né, quando eu colei grau, porque eu estagiava em órgão público, então eu precisava me desvincular, porque eu tinha colado grau. Então, você sair, você ter rotina, você ter remuneração, porque o estágio, todos os meus estágios eram remunerados. Ter a remuneração, ter sabe, uma rotina. E você sair, como me dizem, né? Se você, não sei se vocês já ouviram esse ditado, mas dentro da faculdade, pelo menos, eu sou estagiário, fora dela, eu sou desempregado. Né? Tem esse ditado popular. E realmente foi o que aconteceu. Eu já tinha passado na Ordem dos Advogados do Brasil, eu tinha passado no nono período, eu fiz a prova, passei, só que eu iria dar entrada somente depois de receber a colação de grau, a graduação. E a gente na época, precisava esperar da entrada. Eu me formei em janeiro de 2018, eu precisava desse papel de colação de grau, então a OAB pediu, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, da minha seccional, que é o Piauí, pediram em torno de 30 dias, salvo engano, 30 a 40 dias, salvo engano, para poder fazer todo o trâmite e a solenidade, né, de entrega da carteira. Mas, né, frisa-se que você pode receber antes da carteira da ordem sem precisar da solenidade. Eu quis participar da solenidade, até porque era um momento único. Eu tinha chegado até ali, eu tinha passado, eu tinha feito o exame, tinha sido aprovada, tinha sido aprovada, tinha recebido a carteira, então eu queria participar daquele momento. Né? Eu achava importante, é um marco, né, na vida de na vida do estudante de direito e do futuro advogado. Então eu achava importante participar dessa solenidade. Então você imagina aí o limbo que estava na minha cabeça. Né? Eu tinha uma rotina, tinha uma remuneração, né, porque era quase um salário mínimo a remuneração do órgão que eu trabalhava, eu estagiava. Então você sair dessa rotina e tudo, e reaprender. Porque ninguém te ensina a ser advogado. Logo eu, como que a ganhar clientes tem todo um ecossistema. E aí pode ser um vídeo, tem todo um ecossistema, e aí pode ser um vídeo para um outro vídeo aqui do canal, outra conversa sobre, né, direito e adjacentes. Então eu encarar essa nova rotina, aprender.
Eu estava saindo com dívida do FIES, porque na época a minha faculdade eu cursei pelo FIES, eu assumi a responsabilidade de me bancar, né, bancar o curso e depois pagar. Eu tinha tirado um carro, sim, também pauta para outro vídeo, né? Eu adquiri um carro com o salário do meu estágio, isso daí também é uma pauta para uma conversa sobre finanças futuramente. Então, assim, eu precisava trabalhar, eu precisava começar a ganhar dinheiro para poder, né, pagar essas minhas duas dívidas que na época eram o FIES e o meu carro, né? Então, passar por tudo isso, passar como que minha cabeça iria trabalhar aos 23 anos para já assumir responsabilidades que eu tinha assumido já na faculdade, responsabilidades que eu tinha assumido na faculdade, e foi minha grande crise, né? E passar um tempo sem ter cliente, porque eu não venho de uma família que tem uma jornada no direito, que tem um legado no direito. Então era eu sozinha, um lobo solitário, precisando de cliente, precisando de dinheiro. Então, 2018 foi um ano muito desafiador para mim, muito desafiador. Até conseguir o escritório, conseguir o primeiro cliente e conseguir ter retorno financeiro. Conseguir ter um retorno financeiro foi muito complicado. Foi a minha primeira grande crise. E na época eu já tinha crise de ansiedade. E não. E tudo escalou, né? Por conta. Permitem aqui, rapidinho. Tudo escalou. E essa foi a minha primeira grande crise. A minha segunda grande crise foi aos 20 anos. 20, não, minto. A minha segunda grande crise foi no ano de 2020. Pandemia. Gente, pandemia foi um ano, se eu posso dizer, de crise, não só para as pessoas de 20, para as pessoas de 30, para as pessoas de 20, para as pessoas de 30, mas para todo mundo. Foi um ano que a gente teve que reaprender a viver. Então isso foi impactante para todas as faixas etárias, todas as gerações, milênio, geração Z, enfim. Foi minha grande crise. Né? E nessa época eu não estava mais advogando. Eu advoguei somente um ano, eu já sabia que advogar não era para mim. Eu já tinha isso, eu queria experimentar a advocacia sim, até porque seria uma passagem na minha vida profissional, e eu já tinha colocado isso como um teste, né, para não depois futuramente eu dizer, olha, eu não tentei, eu não experimentei, não, eu fiz um rito de passagem, tanto tirar o AB quanto advogar esse um ano. Só que eu sabia que aquilo não era para mim. Então eu repensei o que eu faria dali para frente, já que eu tinha essas dívidas, essas responsabilidades de adulto para encarar pela frente. Então, o que foi que eu fiz? Eu resolvi estudar para concurso. Né? Eu já tinha começado a estudar desde a faculdade para tribunais, não tinha feito, salvo engano, tinha feito 2 concursos, não lembro agora para quê, dentro da faculdade. Mas eu resolvi estudar para tribunais, fiquei de 2019 até a pandemia estudando para tribunais. Aí na pandemia não tinha o que fazer, né? Eu não estava advogando, eu ia estudar. Eu tava estudando, ia estudar para concurso. E fiquei estudando para carreiras. Fiquei estudando um ano para tribunais. E aí em 2020 se falava muito das carreiras policiais, que elas iriam voltar, e fiz o que não aconselho nenhum concurseiro a fazer, né, como experiência viva. Mudei para explorar carreiras policiais. Em 2021 eu fiz a prova da PC Pará. Não entrei ali na primeira fase, muito. Primeira fase objetiva. Então eu me via totalmente, se é a palavra que eu posso dizer, totalmente perdida. Lembrando que eu ainda tinha a dívida do carro e tinha o FIES para pagar. O FIES poderia esperar mais ou menos um ano e meio, que a Caixa dava esse prazo na época, e o carro minha mãe assumiu na época, até eu me estabilizar financeiramente. Então foi um ano, né, pós-pandemia, foi um ano de uma crise em escala maior também para mim, por conta de tudo, a cabeça estava, gente, imaginem, né,
a gente não podendo sair, não podendo fazer nada, e eu com a dívida do carro, mesmo minha mãe pagando, eu com a dívida do FIES para pagar, sem retorno financeiro, sem fazer algo que eu queria, porque na época eu não queria, de fato, advogar. Eu tinha botado uma pedra encerrado aquele ciclo de um ano advogando, para realmente testar. E 20, né, foi a crise por conta da própria pandemia. E recentemente, né, na passagem dos 30 anos, eu também tive uma crise. 30 anos não, do 31 para 32, na verdade, né? Eu tive agora recentemente, mito. Eu tive também uma crise dos 30 para 31 anos, porque na minha cabeça, 30 anos eu já estaria realmente, e aí eu volto aquele debate que a gente começou no início da nossa conversa. Eu já achava que eu estaria casada, já estaria na minha casa, não estaria morando com os meus pais, eu estaria na profissão altamente realizada, e estaria com uma vida financeira, emocional, no caso relacionamento, e profissional linda, realizada, e pronto, era dali para frente. Só que aí, em determinado momento, né, essa crise foi diferente das outras, porque eu já estava vivendo, já vivo uma realidade totalmente diferente daquilo que eu vivia em 2020 e em 2018. Nem eu era mais a mesma. Então tudo era diferente. E eu, quando comecei a ter crise, eu não estava ainda na terapia. A terapia eu só fui começar ano passado, né, fazendo um ano de terapia. Então, de 30 para 31, não estava na terapia ainda. Tinha crise de ansiedade, não tinha entrado na terapia ainda. Mas quando essa crise foi diferente, não se alongou tanto quanto a de 2018, nem quanto a de 2020. Porque e aí que chegam as dicas, né? Falei sobre as minhas experiências, mas sim, e aí a dica, o que a gente faz para melhorar, o que a gente faz para amenizar a crise dos 20, a crise dos 30? Quando nessa crise, antes de falar um pouco sobre essas dicas que eu tenho para passar para vocês, quando eu me deparei, que eu senti que falei, opa, eu acho que eu estou tendo uma crise de novo dos 30 para 31 anos. Quando eu identifiquei, eu falei, nossa, mas gente, minha vida é tão diferente, a minha realidade é tão diferente de agora para 2018, para 2020. Por que eu tô nessa paranoia, nessa neurose agora? Então, e aí eu identifiquei, que eu falei, não, na verdade, eu talvez esteja assim, não foi nem por conta nem do lado financeiro, nem do lado de comparação, até porque eu não tenho rede social, então, e já é posteriormente eu vou falar sobre isso, tá? Nas dicas. Então, eu não me comparava, eu nunca fui uma pessoa de me comparar com as outras pessoas. Costumo me chamar de pessoa autêntica, porque eu não curto ir com a manada, né? Eu não sou Maria vai com as outras, nunca fui, desde a escola, sempre tive assim, muito a minha personalidade. Fiz muito carimbado, né? Então, essa comparação não existia. Lado financeiro não era. Então eu falei, não preciso estar nessa neurose, nessa crise. E aí foi quando eu comecei a internalizar, e aí eu vou chega a minha primeira dica. Quando você estiver passando por uma crise, estiver passando por um momento como esse, uma das primeiras dicas que eu dou é anote. Escreva no papel o antes e o depois. Vou explicar. Anote no papel os pontos que você pergunte-se a si mesmo, por que eu tô passando, por que eu tô com essa angústia, com essa crise, o que me levou a pensar desse jeito? Você anota financeiro, relacionamento, anota no papel mesmo, transfere esse sentimento que agora está em você, transfere para o papel, materializa isso.
faça essa pergunta, é porque eu não estou bem financeiramente? É porque o meu relacionamento não está bom, então eu queria estar casada? É isso? Eu queria ter filhos? Eu ando me comparando demais? Anotem, transfiram. Identifique o porquê. Preciso fazer essas perguntas para vocês mesmos e vão identificar o porquê. Coloquem no papel. Depois que vocês colocarem no papel, coloquem como que vocês queriam estar. Né? Se, por exemplo, eu não tenho um centavo no bolso, identifiquei porque a minha crise é financeira, como é que eu deveria, como que eu queria estar. Coloquem, anotem lá, coloquem no papel antes e coloquem depois. Antes é o que você está sentindo agora, o porquê você acha que não está feliz, está com crise, né, dos 20, dos 30 anos, anote o seu momento atual, é isso que eu queria dizer, anote seu momento atual, e depois anote aquilo que você gostaria, porque você vai se concentrar não na falta, você vai se concentrar na proposta daqui para frente. Lembrando que, como eu disse no nosso vídeo, no nosso primeiro vídeo do canal, você é próspero, você é abundante, você é inteligente, você é capaz, você pode. Aqui, nessa comunidade, aqui nesse canal, eu quero pessoas entrando de maneira positiva. Então, já pega essa dica, já coloca esse antes, coloca esse depois e foca no depois. Eu queria ter X reais, eu queria ter estado num relacionamento assim, assim, assado. Eu queria fazer uma viagem X. Eu queria ter uma moto, eu queria ter um carro. Você não vai focar. A questão do colocar antes é para você ter noção, para você identificar por que você está se sentindo assim. E o depois vai ser seu foco. Você vai escrever isso, vai anotar a hora, e você vai se concentrar no que você gostaria de ter, no que você gostaria de alcançar no depois. E é exatamente essa palavra, você vai botar antes como você está se sentindo e depois você vai botar na lista do que você queria alcançar. Naquele dia, num dia que bater alguma coisa, bater assim uma tristeza, bater, nossa, ai, eu queria estar assim, eu queria estar assado, pega aquele papel e lê. Não e coloca isso perto de você. Esteja, você consiga olhar, ler e que aquilo ali seja presente, que você não esqueça desse papel. Não joga fora. Você anota. Depois que você anotar, estiver nesses dias ruins, pegue e leia e veja onde você quer estar, porque numa outra crise ou num outro dia que você não estiver ruim, você lembra, nossa, eu estou nessa situação aqui, eu queria isso aqui. E toda vez que você atingir algo daquela lista que você se propõe depois, você vai riscar abre parênteses e coloca, eu consegui, ou então, eu venci. Gente, isso faz toda a diferença. Quando eu tive a crise agora dos 30, eu coloquei no papel por que eu tava me sentindo assim? O meu antes e coloquei o meu depois. Gente, o depois foi fantástico. Sabe, aquela pessoa lá de 2018, de 2020, que tinha uma dívida do FIES, que tinha uma dívida de carro, não tinha reserva financeira, que tinha começado um relacionamento e não sabia se iria dar certo, como que seria. Então, ver essa pessoa aos 30 anos, que tá do carro, que tá do FIES, um relacionamento saudável, e ver essa pessoa que tinha evoluído no depois, agora com 30, 31 anos, que tá do dívida do FIES, que tá do carro, com uma reserva financeira, investindo já em uma múltipla carteira de investimentos, e está com saúde, nossa, gente, vocês não imaginam o alívio que me deu falando, poxa, olha o tanto que eu venci, olha o tanto de coisa que eu construí, olha o que eu tenho agora. Será que realmente eu tenho que ficar com crise, ficar com neurose, pensando naquilo que me falta e não projetar aquilo que me é? E eu fui colocar as coisas que eu achava que estavam me incomodando, colocar, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E por incrível que pareça, ao longo dos 31 para 32 anos, coisas que eu tinha colocado aos 30, eu já consegui alcançar. Eu venci. Então, façam esse exercício, tá? Antes, depois,
Foquem naquilo do depois e não esqueçam de colocar dentro de parênteses assim, ao lado do depois, eu venci, eu consegui. E tenham essa folha, esse lembrete sempre em mãos. Outra coisa, comparação. Se você tem rede social ativa, principalmente Instagram, peço gentilmente e peço, pensando na sua saúde, desinstale o Instagram. Desinstale o Instagram. Gente, o Instagram é uma bomba de dopamina. É uma bomba de dopamina e de comparação. Se você não se sente bem olhando a vida, muitas das vezes maquiada e cortada de certos momentos das pessoas, desinstale o Instagram. Faça isso. E se você não consegue desinstalar, pelo menos siga perfis, cerque-se de perfis que tragam evolução para você, seja finanças, seja profissional, cerque-se disso e foque só nisso, não esteja vendo algum post de alguma página que te interessa e daqui a pouco você esteja olhando a vida do coleguinha, porque de nada vai adiantar você se cercar de temas que você gosta, de temas que vão te fazer evoluir como pessoa, como profissional, e você está xeretando o perfil do coleguinha. Não faça isso. Se você não consegue se controlar, delete, desinstale o Instagram. Você vai ver quanto melhor a sua vida, quanto melhor você vai se sentir. Porque tem coisa que a gente não consegue controlar. Comparação, como eu falei, eu mesmo não tenho Instagram. A única vez que eu tive Instagram foi um perfil profissional na época que eu advogava. Então, eu não tenho Instagram. Mas de vez em quando eu me comparo. Quem não se compara? Quem nunca? Só que isso não pode ser compulsão. Você não pode ficar toda hora pensando. Ai, porque fulano tá assim, porque fulano tá assado, porque fulano tá assim. Gente, vamos parar com isso. Vamos parar. Por experiência própria. É o melhor que você pode fazer por você, pela sua saúde mental. E outra, Instagram, para quem tem crise de ansiedade, quem tem algum tipo de gatilho, sabe o quanto infla. Se você sabe que faz mal para você, por que você fica insistindo? Não seja. Não se torture a esse ponto, sabe? Construa pontes, construa coisas para a sua vida. Foque em você. Foque no seu crescimento profissional, no seu crescimento pessoal. Porque se você tem 20, os 30 vão chegar rápido. Se você tem 30, os 40 vão chegar rápido. Mas que os 40 chegue e que você veja lá na frente tudo que você construiu. Não se comparou, que não deixou outras pessoas ou o ambiente que te cercava delimitar ou dizer quem você é. Escolha suas próprias guerras. Escolha suas batalhas. E não esqueça, anote, anote. Se, por exemplo, é uma coisa que você quer fazer daqui a X anos, não é uma coisa que está prevista para estar no seu na sua linha do tempo fazer esse ano, mas que anote coisas que vão realizar você, anote, tem esse papel. Depois que você tira isso da sua mente e coloca, materializa, tudo fica mais fluido, você consegue raciocinar melhor. E eu não digo que você não vai se comparar, pelo contrário, a gente volta e meia vive se comparando, é natural do ser humano, mas como eu disse, não deixe isso ser a sua identidade. Tem muito mais para você construir a si próprio do que se comparar com o outro. As redes sociais, elas trouxeram muito isso, questão de comparação. Mas, mais uma vez, não deixe isso dizer sobre você. E os 20 e os 30 é cercado disso, é cercado de incertezas, é cercado de recomeços, é cercado de a sociedade queria que você tivesse pronto e você não tá. E tudo bem, sabe? Você está construindo a sua própria história, a sua própria trajetória, ela é ímpar, ela é incomparável, você era um ser único. Eu tenho certeza que se você colocar no papel, quem está passando por uma crise agora, está passando por esses desafios aí psicológicos, esses desafios da mente, colocar no papel agora e ver o que você era e o que você se tornou. Mais uma coisa. Anote o que você tem, por exemplo, se você tinha um problema de saúde na época de uma crise passada, então se você está tendo agora e que você não quer, esse depois, anote, porque essas anotações não devem ser só de coisas materiais. Por exemplo, emprego, casa, carro, casamento.
elas devem também ser de coisas que você evoluiu como pessoa, como carreira, por exemplo. Hoje eu estou no emprego melhor, eu fiz transição de carreira, e isso daí é uma pauta para é uma pauta também para outro vídeo. Eu fiz transição de carreira. Hoje eu estou numa posição que eu nunca me imaginava estar em 2018, em 2020. E eu sou feliz depois que eu fiz essa transição de carreira. Então, transição de carreira, questão de evolução pessoal também. Hoje eu penso de outra forma, hoje eu ajo de outra maneira, rompi muitas crenças limitantes, continuo rompendo, sou uma profissional melhor, já fiz 2 pós-graduações. Então, assim, você tem que colocar no papel tudo aquilo também que você conquistou profissionalmente e pessoalmente, e não se limite ao âmbito do material. Porque o material a gente constrói, a gente sai de um emprego, vai para outro emprego, a gente compra uma casa, vende a casa, a gente troca de carro. Tudo isso é fluido. Mas você construir quem você melhorar como profissional, como pessoa, suas promoções do trabalho, por exemplo, elas falam mais do que você, são mais ganhos, são mais ativos da sua vida do que propriamente só a parte material. E não coloque isso também no papel, porque também são ganhos. Também faz parte de quem você se tornou, do que você do que você teve ganhos de uma crise para outra. Jamais deixe a crise por si só dirimir quem você é, falar por você, tá? Então, são essas dicas que eu dou, que eu tenho, né, para dar, vi poucas, isso é reflexo de, como eu disse, né, de alguns vídeos que eu consumia e de experiência própria, como eu disse para vocês, lá no primeiro vídeo do canal, quem não viu ainda, vê lá o porquê do motivo de eu criar esse canal. E eu estou trazendo aqui reflexões de vida, reflexões de experiência, coisas que me ajudaram, que amenizaram, né, a minha posição, que até hoje eu tenho guardado esse material do meu antes e do meu depois. E às vezes quando eu tô cabisbaixa, eu já pego, já olho, nossa, e tudo muda, sabe? E por isso que eu digo, tenham a mão. Se puderem, colhem tenham visualmente isso, tenham sempre a mão para poder ficar, porque é um ecossistema, tá? Então vocês vão ficar alimentando, principalmente no que eu consegui ou venci, tá? No depois. Então é algo vivo, algo que a gente vai ficar alimentando com o passar do tempo, com as nossas vitórias, com os nossos ganhos. E mais uma vez, rede social estiver fazendo mal para você. E outra coisa e a última dica, para finalizar, porque vai ficar um vídeo muito longo, e perdoem, né, mas eu precisava explicar para vocês, passar pelos esses contextos antes de explicar de fato o que me ajudou, o que eu fiz, o que me ajuda até hoje. E outra coisa, falei das redes sociais, de anotar, né, o antes e o depois, falei das redes sociais, mas também outra coisa que é importante vocês terem consciência de que as pessoas e o ambiente que você vive também, ele traz esse peso de você ter uma crise ou não, né? Se você vive num ambiente de cobrança, vive num ambiente de pressão, seja do ambiente que você vive, seja das pessoas que você se cerca, isso também conta muito, tá, pessoal? Eu sempre vivi num ambiente de muito apoio, de muito apostar, né? Eu vivo num ambiente onde as pessoas apostam mais em mim do que eu mesma, né? Eu sempre brinco, às vezes, que eu tenho uma síndrome do vira-lata. As pessoas têm mais confiança em mim, apostam mais em mim do que eu mesmo tenho confiança em mim. Então, eu já vivi e consegui coisas que eu não imaginava que eu seria capaz, mas as outras pessoas já sabiam que eu seria capaz. Então, cerquem-se de bons relacionamentos, cerquem-se de boas amizades, até mesmo nos perfis de vocês das redes sociais, seja no YouTube também,
cerquem-se de pessoas, de canais, de ambientes que tem uma mensagem de para você se tornar uma pessoa melhor, sair do lado para você se tornar uma pessoa melhor, que te eleve, que te ajude a ser um ser humano melhor, que te ajude a construir algo. Não segue-se de pessoas que puxam, não segue-se de pessoas, não esteja em ambientes onde puxem sua energia, onde te diminuem de algum modo, de alguma forma. Segue-se de pessoas que te coloquem para cima, que te impulsionem, que consigam despertar em você o melhor que você tem. Isso conta muito. Isso conta muito, porque na hora que você se sentir passar por uma crise dessa, o ambiente que você está conta muito, né, das pessoas que você se cerca, do que você tem consumido. Né? A era digital ela veio aí para trazer a gente, nós estamos bombardeados a todo momento de mil e um tipos de informações numa velocidade antes nunca vista. Então você precisa selecionar aquilo que vai te edificar, aquilo que não vai te edificar, né? Principalmente aqui eu não poderia deixar de falar do mais importante. Se você tem alguma fé, se você tem alguma crença, enfim, se você acredita em Deus, peça direção, peça iluminação a Ele, porque muitas das vezes, em todas as minhas crises, 100% de certeza, eu entreguei e confiei a Deus. Senhor, eu estou passando por essa angústia, estou passando por esse momento, me ilumina, me dá um direcionamento, não me desampara, fica comigo. E Deus me desamparou em todos esses momentos de crise, né? E Ele me honrou lá na frente. A fé, a confiança que eu tive nele, Ele sempre me honrou. E sempre me honrou de uma maneira que eu nem imaginava, nem nos meus melhores sonhos imaginava as bênçãos que Ele poderia me dar. Então, se você acredita em Deus, confie e entregue a Ele. E também, se você tem alguma crença, enfim, tenha fé. Tenha fé de que as coisas vão melhorar. Tenha fé de que você talvez não tenha hoje. Não foque na escassez. Foque no seu progresso. Foque no que você ainda tem, né, para construir, para correr atrás. Porque é só uma fase. Como eu disse, eu chamo de crise, mas é só uma fase. Ela passa. E tenho certeza que depois que você, né, seguir algumas das minhas dicas ou todas elas, vai ficar muito, acredite em mim, vai ficar muito mais fluido, vai ficar muito mais fácil, você vai sentir aquele alívio de dizer, olha, às vezes eu tô numa crise aqui sem necessidade, tá? E sempre a gente vai ter um amanhã para recomeçar, né, para ir atrás das nossas conquistas, e não é porque colocaram na nossa cabeça, a geração dos 20, 30 anos, que a vida tem que estar pronta aos 30, aos 20, colocaram na nossa cabeça que tem que ser assim. Não, muito pelo contrário, cada um tem a sua própria história, cada um tem sua estrada, cada um vai percorrer aquilo que acredita, aquilo que faz sentido. E a vida está aí para ser nada, a vida não é uma linha reta, ela é uma linha sinuosa e tem vários caminhos. Hoje eu posso estar em um, amanhã eu posso estar em outro, hoje eu posso estar aqui em cima, amanhã eu posso estar embaixo. Mas tenha fé. Tenha fé na vida, tenha fé nos seus sonhos. E mais uma vez, você é uma pessoa abundante, próspera, inteligente. Eu acredito que você pode, que você é capaz. Coloque isso na sua cabeça. Rompa essas crenças militantes que colocaram na nossa cabeça. Rompa com isso. E eu tenho certeza que dias melhores virão. Acredite, confie, assim como chegaram para mim esses dias melhores, acredite que quem está passando por isso, não desista, não ache que tudo está perdido, que tudo acabou, pelo contrário, né? Olhe, né, o seu quadro de antes e o seu quadro de depois, tenha fé, eu confio em você, acredito em você. Se você não tem essa pessoa, essa palavra, essa frase de motivação, né, de confiança, pode ter certeza. Se você precisar, vem aqui no YouTube, vê essa partezinha do vídeo mais uma vez. Eu acredito em você, eu acredito nos seus sonhos, acredito que você é capaz. Acredito que essa é uma fase que vai passar como outras fases ruins que a gente tem na vida. E passa. Acredite, tudo passa. Nem as piores noites elas duram para sempre. E fica aqui minhas dicas. É um ambiente de bate-papo, é um ambiente de conversa descontraída. E é isso. Deus te abençoe e a gente se encontra num próximo bate-papo. Até mais.